E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula é sobre radiciação, propriedades dos radicais. Você está sabendo tirar a raiz quadrada, a raiz cúbica? Está sabendo tirar a raiz de número com vírgula? Não? Então pega o seu material e vem estudar aqui comigo. Vamos embora! Primeiro nós vamos saber aqui, os nomes que a gente vai falar bastante aqui nessa aula, que são quais? Primeiro, o número que está dentro da raiz. O número que está dentro da raiz, a gente chama ele de radicando. Radicando. O número que fica aqui, pendurado aqui, que quando for 2, esse número costuma não aparecer, que é o caso dos exemplos aqui, tá? Acima de 2, ele vai aparecer, ele tem que aparecer. Então aqui, o índice é 2. Então eu coloco aqui, que esse número, né, a gente chama de índice. Índice. Beleza. Esse número aqui, que é o resultado, a gente chama, claro, de raiz. E claro, para vocês lembrarem também, né? Esse símbolo a gente chama de radical. Mas, professor, olha só, por que a raiz quadrada de 25 dá 5? Isso acontece porque, vou botar aqui, pois 5 vezes o próprio 5 vai dar 25. Tá, professor, mas eu tenho que lembrar a multiplicação, a tabuada da multiplicação de todos os números? Infelizmente, sim, mas eu vou te ajudar. Vou te ajudar mais ainda, que é colocando uma tabelinha aqui em cima. Mas antes de eu colocar, pausa o vídeo, já dá aquele like que eu sei que você esqueceu e se inscreve no canal, tá? A gente está colocando vídeos toda semana para que você possa aprender de verdade a matemática. Vambora? Já se inscreveu? Então, tabelinha ali em cima. Vamos lá, com essa tabelinha aqui, você já pode ver que o 2 vezes o 2, ele dá 4. Então, a raiz quadrada do 4 tem que ser 2. A raiz quadrada do 16, se não sabe de cabeça, olha a tabelinha, o número vezes ele mesmo que dá 16 é o 4. Raiz quadrada de 36 dá 6. Raiz quadrada de 81 dá 9. De 64 dá 8 e de 49 dá 7. Tudo bem? Não é tão difícil, né? Agora vamos para as propriedades, que vão ajudar muito nos nossos cálculos mais complexos. Vamos lá. Propriedades. Olha só, parece que tá uma mecha de cabelo, comercial de shampoo aqui. Vamos lá, propriedade número 1. A propriedade número 1, você já deve estar observando aí que o índice, ele é sempre idêntico ao expoente. Então quando você vê isso, que o índice ele é igual ao expoente do radicando, o que você vai fazer? Se eu tenho índice igual ao expoente do radicando, você vai colocar o próprio radicando como resultado. Nesse caso aqui, vai dar 8. Acabou aí, professor? Acabou, é só isso. Professor, um colega meu falou que quando for igual, eu posso cortar. Cuidado com essa coisa de cortar o número. Vamos lá, eu vou te explicar por que aqui. Aqui eu posso cortar, professor. Posso sim, tiro 3 e bota só o 2. Beleza, tá certo. Mas olha só esse terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, você vai ver que se você cortar, eu tenho 2 aqui. Se você corta esse 2 com esse 2 e bota o próprio radicando menos 8, aí você vai se ferrar de verde e amarelo. Olha só, você não pode ficar cortando, principalmente quando aparece resultado aqui, Olha só, o radicando, ele é
negativo. Observa só, se a gente resolve a potenciação que está dentro da raiz, dentro do radical, vamos lá. Se eu coloco assim, ó, menos 8 vezes o próprio menos 8. Você sabe que o menos com o menos aqui vai gerar mais 64. Então seria a mesma coisa que a raiz quadrada de 64. Raiz de 64, você lembra da tabelinha lá do primeiro quadro, que é 8. Não é menos 8. Então, ó, quando for negativo, muito cuidado, tá? Quando for negativo, você não pode cortar. O resultado vai ser sempre positivo em uma raiz quadrada, beleza? Vamos para o quarto exemplo. Professor, esse daqui eu posso cortar? Pode cortar sim, ó. Pode cortar, porque o número que está aqui, ó, dentro do radical é positivo. Então vai dar o próprio 14. Tudo bem? Agora a propriedade número 2. Na propriedade número 2, se você observar aqui, o índice e o expoente do radicando, eles não são iguais, mas eles são múltiplos de algum número. Então você pode simplificar igual fração. E, professor, fração é muito fácil simplificar fração. Ó. Olha só, se você observar aqui, ó, o 4 e o 8, eles são múltiplos do 4, mas eu vou dividir por 2 aqui, só para você observar. Ó, dividindo por 2 e dividindo por 2. Quando eu divido ambos os números por 2, eu vou ter o quê? Repete o 3, que está no radicando. 8 dividido por 2 vai dar 4. Legal. E 4 dividido por 2 vai dar 2. Se tem raiz quadrada, eu nem preciso botar. Vou deixar assim. Então raiz quadrada de 3 elevado a 4. O que eu faço agora, professor? 3 elevado a 4, você pode resolver a potenciação. 3 elevado a 4 vai dar 81. E raiz quadrada de 81, você lembra da tabela que é 9. Pronto, facinho, né? Vamos lá aqui para o segundo exemplo. O segundo exemplo, eu posso simplificar aqui, ó, ambos os números do expoente e do índice por 2. Então, eu simplifico por 2 e simplifico por 2. Vou ter aqui 9 elevado a 1, então não vou botar o 1, porque não precisa. E 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, eu tenho raiz cúbica de 9. Professor, então agora é só botar 3, né? Porque eu lembro da tabelinha. Nananina, não. Olha só, é raiz cúbica. Então, um número vezes ele mesmo 3 vezes, que dá 9. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Pulou. Então, eu não tenho um número exato que multiplicado por ele mesmo vai dar 9. Então, eu vou deixar o resultado exatamente como está. Beleza? Vamos ver aqui, ó, o próximo. O próximo dá para dividir por 2. Então, ó, fazendo logo de cabeça, eu vou repetir o radicando, divide os dois números por 2. Aqui o expoente vai ser 2 e o índice vai ser quanto? Vai ser 7, né? 14 dividido por 2 dá 7. Beleza. Só que, ó, 5 ao quadrado a gente sabe que é 25. Então, eu vou colocar aqui, ó, 25 com uma raiz de índice 7. E tem um número vezes ele mesmo. 7 vezes que dá 25? De cabeça, sim, ó, não tem um número exato. Então, deixa do jeito que está. Vamos para a propriedade número 3. Propriedade número 3 ajuda muito nos nossos cálculos também. Observa só. O natural seria a gente fazer essa multiplicação. Só que quando a gente faz essa multiplicação, 9 vezes 25 dá 225. Aí a gente teria que tirar a raiz disso daí. Isso vai dificultar muito a nossa vida.
mas essa propriedade ajuda bastante. Quando a gente tem uma multiplicação, anota aí, ó, multiplicação. Multiplicação. Vamos lá. Quando a gente tem uma multiplicação, eu posso separar as raízes. Olha só que lindeza. Significa que eu posso simplesmente tirar a raiz aqui, ó, do 9 vezes a raiz quadrada do 25. Ah, mas isso, ó, são números que têm a raiz exata. Então eu vou colocar aqui, ó, a raiz quadrada do 9, 3. Raiz quadrada do 25, 5. Então o resultado final vai dar 15. Olha só. Que moleza! Se eu faço essa multiplicação aqui, ó, ia ficar muito complexo, ó. Eu teria que tirar a raiz quadrada de 225. É muito maior, né? Então essa propriedade ajuda bastante. Vamos lá. Aqui, raiz cúbica de 8 vezes 27. Fazer a multiplicação por dentro aqui? Nananina não, ó. Você já sabe que eu posso separar uma raiz cúbica vezes uma raiz cúbica aqui. Ok, raiz cúbica de 8. Ah, o número vezes ele mesmo que dá 8 é 2. Vou botar aqui da mesma cor. 2. E um número vezes ele mesmo 3 vezes, que dá 27, é o 3. Resultado final, 6. Olha que bonitinho, facinho, facinho. O 32. Vamos ver aqui o que a gente consegue fazer com 32. A gente tem uma raiz quadrada. Se você lembra daquela tabelinha, se não lembra, volta o vídeo um pouquinho, ó, e observa, não tem um número vezes ele mesmo que dá 32. Ah, então o que a gente vai fazer? Quando você não souber, você pode fatorar um número assim, ó. Se eu coloco aqui, por exemplo, 32 e você fatora, decompõe em fatores primos, divide aqui por 2, porque par vai dar 16, divide por 2 dá 8, divide por 2 dá 4, divide por 2 vai dar 2 e divide por 2 que dá 1. Ah, legal, ó. Observa só. Eu vou ter aqui 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é 2 elevado a 5. 2 elevado a 5. Ah, olha só. Eu vou pegar aqui alguns números que têm raiz exata. Olha só. Presta atenção nesse macete que eu vou te ensinar. Aqui eu vou ter 2 elevado a 2. Aqui eu vou ter 2 elevado a 2. É ou não é? Por fim, eu tenho um 2 sozinho. Então, eu vou pegar o 32, vou escrever esses termos. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2 vezes o 2. É ou não é? Quando eu decompus, eu posso escrever de outra forma. Ah, então, ó, eu tenho umas multiplicações. Dessas multiplicações, eu vou separar a raiz de cada um. Ah, a propriedade número 3, ó. Eu posso separar a raiz de 2 elevado a 2, assim, ó, 2 elevado a 2, vezes o 2 aqui. Aí eu coloco uma raiz para cada um. Raiz para cada um e raiz para cada um. Olha só que fofinho. Ah, olha a propriedade número 1 aqui, ó, a gente pode usar. Se eu observo aqui, ó, todos os números do radicando são positivos. Então, ó, se eu tenho 2 para cada um no índice, então eu corto esse 2 com esse 2, vai dar 2. Corto 2 do índice com o expoente e dá 2 também, ó, vezes 2. E o último, eu posso cortar? Não posso, ó. Observa que aqui é 1 e aqui é 2, então eu não posso cortar. Aí eu vou ter que repetir. Ah, por que eu vou ter que repetir, professor? Ah, observa que não tem um número vezes ele mesmo 2 vezes,
que dá 2. Então eu escrevo ele normalmente, raiz quadrada de 2. Por fim, é só multiplicar 2 vezes 2, 4. Então o resultado final vai aparecer uma raiz também. Ó, 4 vezes raiz de 2. Essa é a nossa resposta. A propriedade número 4 é a propriedade da divisão. Ó, divisão. Na propriedade da divisão de uma raiz, ou uma raiz de uma fração, você pode lembrar assim, né? Nessa propriedade aqui, observa no primeiro exemplo. Eu tenho 9/36, uma fração como radicando. Ah, então como que tira essa raiz? Ah, professor, eu tenho que dividir 9 por 36 e tirar a raiz do resultado? Não precisa. Ó, essa propriedade, ela nos diz que a gente pode colocar uma raiz para o numerador e uma raiz para o denominador. Desse jeito aqui, ó, raiz quadrada do 9 e raiz quadrada do 36. Olha só que bonitinho. Se não existisse essa propriedade, nossas contas iam ficar bem complexas. Então, raiz quadrada de 9 dá 3. Raiz quadrada de 36, 6. Se eu ainda simplifico essa fração aqui por 2, ó, por 2 em cima e por 2 embaixo, vai dar 1/2. Beleza? É facinho, né? Vamos agora, raiz quarta de 81/16. Ih, professor, isso é difícil. É nada. Olha só. Escreve aqui raiz quadrada de cada um. Então, eu vou botar aqui, ó, 81, traço da fração, né? 81 com uma raiz quarta. E depois, raiz quarta de 16. Professor, como que eu vou fazer isso? Olha só, decompõe os números, ó. Decompõe desse jeito aqui, ó. Vou pegar o 81 decomposto em fatores primos, vai ficar como? Primeiro, eu consigo dividir aqui por 3. 81 dividido por 3 vai dar 27. 27 por 3 dá 9. Ah, 9 por 3 dá 3, 3 por 3 dá 1. Ah, então 81 é a mesma coisa que 3 elevado a 4. É ou não é? Então, ó, vou escrever aqui, ó, 3 elevado a 4. Ah, ó, você já deve estar vendo aí, ó. Olha só, o índice igual ao expoente. 3 elevado a 4 você vai cortar no final, beleza. Mas vamos seguir aqui. E o 16? 16 você decompõe, vai ficar, divide por 2, dá 8. Divide por 2, dá 4. Divide por 2, dá 2. Divide por 2, dá 1. Então, 16 é a mesma coisa que 2 elevado a 4. Ah, muito simples, né? 2 elevado a 4, raiz quarta. Agora, ó, se o radicando é positivo, lembra disso, aí sim eu posso cortar. Ó, corta aqui, corta aqui. Então, o resultado final vai dar simplesmente 3/2 ou 1,5. Beleza? Último exemplo aqui da propriedade 4. Esse é muito importante. Olha só, aparece bastante nas provas, que é uma raiz quadrada de um número com vírgula. Nesse caso aí, professor, eu tenho aí um número com vírgula, mas não tenho uma divisão. Ah, mas você vai colocar como divisão, ó. Fica muito mais fácil assim. Observa aqui, ó, tem 2 casinhas depois da vírgula, então eu coloco aqui, ó, 1 seguido de 2 zeros. Ah, quando eu faço isso, ó, eu vou ter uma raiz de uma divisão. Aí você já sabe que é raiz do de cima, 5. Raiz quadrada do de baixo, 10. Isso aqui é 1/2 ou 0,5. Olha só que moleza.
propriedade número 5, uma raiz de uma raiz. Essa é muito fácil, apesar de ser muito feia. Olha só, se eu quiser tirar a raiz quadrada de uma raiz quadrada, isso aqui você simplesmente vai multiplicar os índices. Então eu vou escrever aqui, ó, 64 com uma raiz. Aí vou fazer 2 vezes 3, que vai dar 6. Ah, professor, tá brincando. É só isso. Se você quiser simplificar esse resultado, você decompõe o 64 e você vê o que você consegue fazer. Aí coloca o resultado, ó, aqui nos comentários para eu ver se você está aprendendo mesmo, tá bom? Vamos seguir aqui, ó. Segundo exemplo, 5 e o índice vai ficar 3 vezes 4, que dá 12. E o 7 vai ficar com o radical, que é o símbolo, e 4 vezes 3, 12 também. Viu que moleza? Vamos aqui, ó, para o próximo quadro, que nós temos exercícios para treinar um pouquinho o que a gente aprendeu, tá? Fica muito atento, tenta resolver as contas primeiro, pausa o vídeo, tá? Depois você vai fazendo junto comigo, caso você tenha dúvida, beleza? Número 1, efetue as radiciações. Como que a gente vai fazer isso? Primeira coisa que você vai ter que fazer, é claro, é decompor o 125. Vamos decompor aqui, ó. 125, ele pode ser decomposto ou fatorado da seguinte forma, ó. 125, eu consigo dividi-lo por 5. Isso vai dar 25, divide por 5, vai dar 5, divide por 5, vai dar 1. Legal. Aí, quando eu continuo a conta, observa que eu sempre faço um rascunho. Isso é muito importante, você ter um pedacinho de papel para você efetuar os rascunhos, tá? Para você não se perder nos seus cálculos. Então, você vai ter 5 elevado a 3 com uma raiz cúbica. Ah, você já sabe que propriedade número 1 que a gente viu aqui, ó. Se eu tenho radicando positivo, você pode sim cortar e isso vai dar 5. Olha só que fofinho e maravilhoso. Letra B para vocês. Vamos lá. Letra B, raiz sexta de 125. Pô, professor, só número igual? Eu botei os números parecidos para você identificar como que eu manipulo cada conta, ok? Vamos lá. 125 vou decompor. Ah, não vou decompor nada, eu já decompus aqui, ó. 125 é 5 elevado a 3. Então eu vou escrever aqui, ó, 5 elevado a 3 com o índice do radical 6. Ah, olha a propriedade número 2. 6 e 3, eles estão na tabuada do próprio 3, ó. Então eu posso simplificar. Se eu simplifico, eu vou ter aqui, ó, 5 com o expoente 1, que eu não preciso colocar. E em seguida, eu vou ter 6 dividido por 3 dá 2. Ah, então, ó, tem um número vezes ele mesmo que vai dar 5. Ah, número natural, assim, um número vezes ele mesmo? Não. Então você vai deixar o resultado desse jeito aqui mesmo, ó. Raiz quadrada de 5. Olha só que bonitinho. E agora, na letra C, fique muito atento e atenta para você não errar na hora da sua avaliação. Preste atenção nessa super dica que eu vou te dar. Olha aqui. Os alunos costumam errar bastante esses exemplos porque eles observam que eu tenho uma raiz de 9 e raiz de 16. Então, eu vou ter aqui, ó, raiz de 9, 3, raiz de 16, 4. Então, 3 mais 4, 7. Ah, presta atenção para você não errar na sua prova. Por quê? A gente só pode tirar a raiz, ou seja, separar as raízes assim, se tiver uma multiplicação. Nesse caso, eu tenho uma
soma. Se eu tenho uma soma, você não pode separar as raízes. Isso aqui está incorreto, tá? Então como que é, professor? Você vai ter que escrever da seguinte maneira. Você vai resolver a soma primeiro, 9 mais 16, que costuma dar 5, 25 na verdade, 5 é o resultado final, né? Isso aqui, vai dar 5. Você tem que efetuar a soma primeiro. Fique muito atento, então. Letra D. Na letra D, para a gente terminar, é só a gente colocar em fração. Viu número com vírgula, com raiz, coloca em fração que vai dar bom. Olha só. Nesse caso aqui, eu posso colocar 8, só que com o denominador com 1 na frente e quantos zeros? Se eu tenho 3 casinhas depois da vírgula, 3 zeros. Então eu vou ter que tirar a raiz cúbica disso, a raiz cúbica desse número feio. Então a raiz cúbica desse número feio, você já viu que na divisão você pode tirar a raiz do de cima e a raiz do de baixo. Raiz cúbica de 8, a gente já viu anteriormente, se eu não me engano, vai dar 2. E raiz cúbica de 1000, isso dá 10. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham aprendido, compreendido cada passo. Se você não entendeu direito, volta ao vídeo quantas vezes for necessário, sempre tentando praticar. Tudo bem? Coloca aqui nos comentários se você entendeu, sugestões para os próximos vídeos e não se esqueça de deixar aquele joinha.